Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Neste domingo da misericórdia divina, acolhemos o dom do Espírito Santo e da paz, e damos graças ao Senhor, porque sua misericórdia é eterna. O ressuscitado está presente na Assembleia e se dispõe a viver como um só coração e uma só alma. Deixemo-nos animar por Ele, a fim de superarmos o medo e lhe darmos nossa resposta de fé e de amor. Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Palavra do Senhor. Salmo 117. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga: eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam: eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário, viverei para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Primeira carta de São João. Caríssimos, todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus,
Às portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. A primeira mensagem que Jesus deu aos seus discípulos quando lhes apareceu, depois de ressuscitado, foi de paz. Neste evangelho, por 3 vezes, Jesus anunciou a paz aos seus discípulos, que ainda temerosos se reuniam a portas fechadas. Jesus surgiu no meio deles e lhes desejou a paz. Em seguida, Jesus também lhes disse: "Recebei o Espírito Santo." A paz de Jesus nos vem através do Espírito Santo. O sopro do Espírito Santo de Jesus em nós nos traz a paz e nos faz levar ao mundo, assim como também nos motiva a oferecer o perdão e a misericórdia de Deus aos nossos irmãos. A paz da nossa consciência é oriunda da justiça de Deus, que para nós é o seu perdão e a sua misericórdia. Se perdoarmos, seremos perdoados e teremos paz. Jesus nos conscientiza de que o perdão deve ser ministrado por nós mesmos. Portanto, se nós não perdoarmos aos nossos irmãos os seus pecados, diante de Deus eles lhes serão retidos, pela nossa falta de perdão. Consequentemente, nós também não teremos o perdão dos nossos pecados por parte dos nossos irmãos diante do Pai. É o Espírito Santo também que nos leva a crer no Cristo ressuscitado, mesmo sem precisar colocar o dedo nas marcas dos pregos de Jesus, como fez Tomé. Colocar as mãos nas chagas de Jesus para nós, muitas vezes,
é viver o sofrimento e experimentar a dor. Felizes os que creram sem terem visto. Felizes, portanto, são os que, sem experimentarem a dor, confiam que Jesus está vivo. Não percamos tempo. O Espírito Santo já foi soprado e está dentro de nós. Portanto, proclamemos com convicção: meu Senhor e meu Deus. Oremos. Ó Jesus, Deus conosco, deixas o reino da morte e ressuscitado, fazes surpreendente visita aos teus discípulos reunidos e com medo, e rompes no meio deles com a saudação que lhes devolve a confiança e a alegria. A paz esteja com vocês. Senhor, renova nossa fé na tua ressurreição. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.